fato a conjuntura tem imposto àqueles que optaram e escolheram a ação política de defender interesses coletivos, um volume de tarefas como nunca antes na história do nosso país, como diria alguém que a gente conhece. Nunca foi tão demandado a necessidade de reunir, de conversar, de esclarecer, de principalmente colocar luz, iluminar um cenário de muita escuridão, que se abatendo mais recentemente no nosso país, um processo de uma noite muito densa, uma noite com muita escuridão e que ameaça não só a saúde, ameaça o nosso país, a estrutura da nação brasileira. Quando a gente observa esse momento que nós estamos vivendo, só para dar um exemplo do tamanho das ameaças, amanhã, não daqui a um tempo, amanhã, sexta-feira, vou entregar o pré-sal. Amanhã. Vão ser leiloados nosso passaporte para o futuro. Nossa Amazônia Azul, inclusive que tinha um sistema de proteção do mar, com a Marinha, um projeto chamado Amazônia Azul, tá para ser privatizado. Tem um tal de CISFRON do Exército, de controlar as fronteiras, também está sendo privatizado. Estão querendo entregar, e já vão entregar, nossos rios, que têm produzido, certo, energia elétrica, essa grande construção que o Brasil, que é a principal matriz energética, estão entregando, a Eletrobras, estão entregando. Então, estamos vivendo um tempo muito aceleradamente, de que o Estado Nacional, a contratação que nós fizemos no nosso país, está derretendo numa velocidade espantosa. E nesse processo mais recente, a grande construção que o povo brasileiro conseguiu fazer e operar, do ponto de vista de salto civilizatório, que contribui não só com o Brasil, mas com o mundo, para além das fronteiras, para além da questão energética, para além da questão da ciência e tecnologia, de dominar o círculo do urânio, por exemplo, para muito além disso, o Brasil conseguiu produzir, na Constituição de 88, uma das mais robustas reformas, que foi a reforma da Seguridade Social e, em particular, a reforma da saúde. Nós contratamos lá em 88 de que no Brasil, a saúde deixaria de ser um bem, um commodity, um produto de mercado e passaria a ser direito. Nós contratamos isso. E isso escrevemos lá na Constituição e desenhamos vários processos para dar conta disso. Tivemos muita dificuldade ao longo do tempo, mas ao longo do tempo fomos construindo, certo, aos trancos e barrancos, com algumas dificuldades, esse que é hoje o maior sistema público de saúde do planeta, de sistemas universais que a gente tem hoje, com todas as dificuldades que tem, mas que conseguiu criar inclusive profissões novas, como os agentes comunitários de saúde, que só existem no Brasil em função desse sistema, conseguiu desenvolver uma estratégia de oferecer recursos humanos, elevar a lógica de um produto que tem especial significado para mim, que sou farmacêutico, o medicamento, da condição de um produto de mercado para um insumo garantidor do direito à saúde, conseguiu muitos avanços, mudou a lógica de retirando do médico centro do trabalho, passando para a equipe, fazendo o combate de retirar no hospital, embora tenha muita demanda do hospital ainda, mas tirar do hospital e colocar no território, tirando da questão da doença, as ações da doença para as questões de saúde, colocando num patamar. Conseguimos construir isso ao longo dos últimos anos. Só que
nesse período ficou em permanente disputa, mas a gente sempre conseguia dar um avancinho. Ocorre que mais recentemente a gente está dando uma entrada, como eu falei semana passada no Encontro de Saúde do Trabalhador, entrada no carro do Dr. Brown. Você lembra do Dr. Brown, né? Lá De Volta para o Futuro, né? O professor lá que fez aquele carro. Certo? A gente entrou no carro, apertou o botão, nós voltamos para antes da Constituição. CLT vai para o espaço, regras de financiamento do Estado vai para o espaço, voltamos lá para 1980. Aí o Dr. Brown se apertou o botão, voltou para trás de 1930 com o fim da CLT. Aí, semana passada, de novo, o Dr. Brown errou e foi para o fim da escravidão. Foi para o século XVIII. Ou seja, entramos num carro de volta para o tempo das nossas contratações. E isso... Ponte para o passado. Uma ponte para o passado. Nos apresenta uma ponte para o passado. E isso tem. E é uma velocidade espantosa. Uma velocidade espantosa. A gente pode dizer que todo dia tem uma notícia de alguns passos gigantes, todo dia. E na saúde não é. E da saúde não é diferente. Mas nós já havíamos apontado, e é essa a agenda que a gente tem discutido, algumas questões centrais que a gente precisa conversar mais para utilizar o potencial que tem a defesa da saúde, inclusive eu nessas correrias, porque a gente está buscando todos os diálogos para construir isso, todos os diálogos possíveis e imagináveis. Semana passada, nós fizemos na Câmara uma cerimônia interreligiosa. Reunimos lá os evangélicos, reunimos os Umbanda, Candomblé, a Igreja Católica de Antioquia, a Igreja Católica, eram lá umas 15 religiões para defender a questão do direito do povo brasileiro à saúde. E todos, mais do que um, pelo menos os 4, 5, se referenciaram à palavra saúde. O que significa saúde. E daí que eu comecei a entender um pouco melhor da onde que vem a energia e uma explicação do porquê. Uma das poucas reformas que a gente conseguiu fazer na Constituição de 88 foi justamente a da saúde. E que não foi os políticos que deram, foi uma proposta de iniciativa popular. O contrato que tem na Constituição não foi um parlamentar que criou um programa, não, foi uma iniciativa popular que apresentou o capítulo da Seguridade. Então, mais do que um dizia o seguinte, que nas escrituras antigas, seja grega, seja árabe, a palavra salvação e saúde eram a mesma palavra. É a mesma, não é só a mesma, é a mesma escrita. A palavra salvação e a palavra saúde é a mesma escrita. Mas quando a gente fala de saúde, então, a saúde tem esse elemento e esse potencial de reunir, de mobilizar mentes e corações. E é justamente na aposta desse potencial, e acho que é motivado por isso que a gente tem conseguido, no espaço da democracia participativa, fazer da agenda política, e que a gente conseguiu apresentar e construir no Conselho Nacional de Saúde, um instrumento de resistência. Um instrumento que possa significar algumas fogueiras acesas no meio dessa escuridão. Que possa ser um pouco de luz para nós sentarmos e conversar, ou seja, a respeito do futuro, a respeito do presente, certo? Que nós estamos compartilhando em vários espaços. Que tem basicamente 4, 5 elementos. O primeiro deles é a defesa da nação, a defesa do Estado brasileiro, a defesa da soberania, a defesa do nosso país. A segunda é a questão de que direitos não podem ser retirados.
e precisam ter recursos para serem materializados. Precisa de financiamento. Precisamos discutir o que é feito com a riqueza que é produzida, que forma os fundos públicos, a quem vai servir essa riqueza, o financiamento. Há discussão a respeito de qual o destino dos recursos. Nós temos claro que uma parte significativa desses recursos, dessa riqueza produzida pelo trabalho do povo brasileiro, precisa e deve ser para a garantia de direitos, saúde, educação. Então, o debate do financiamento é um debate central. O terceiro, que é fundamental na agenda que nós temos discutido, é a questão do modelo de atenção. Esse modelo que nós definimos, que nós contratamos, que nós oferecemos para o mundo como referência, um modelo, como eu falei, que mudou a lógica de como se produz saúde. Agora você não compra mais saúde. A lógica que nós contratamos não é mais o comprar saúde no mercado. A lógica que nós contratamos, porque mudou os conceitos, é a lógica do fazer saúde. E o fazer saúde pressupõe um ator que o faça. E quem representa esse ator do ponto de vista coletivo é o Estado, não é um interesse privado lá. Por isso que é responsabilidade do Estado. Por isso que defender a questão do modelo de atenção não é algo secundário, é central no combate, inclusive, para as trevas que nos oferecem nesse momento. Então, a discussão do modelo, do modelo de atenção vai para além da agenda meramente que alguns acham encaixotada da saúde e reúne esse potencial. E a questão também do trabalho, dos recursos humanos, certo? A necessidade de nós colocarmos o trabalho como um elemento central, a necessidade de valorizar o trabalho, de desenvolver o trabalho, de agregar a autoridade nos processos de decisão sobre o cuidar, sobre o desenvolver, sobre o organizar. Também a gente tem se dedicado uma especial atenção nessa agenda, discutindo diretrizes curriculares, discutindo formação, discutindo o processo, carreira de Estado. Então nós temos discutido isso muito. E que talvez seja a questão, porque não dá para hierarquizar muito isso. Todas são pontos de grande dimensão, mas a que mais está surrada, esbofeteada, espancada, certo? Violentada, certo? Nesse momento, e que é uma das agendas centrais nossa, é a questão da democracia, a questão da soberania da vontade popular. Eu hoje, agora de manhã, num debate na Câmara, aí eu estava lá o diretor do Departamento de Atenção Básica, aí eu, na minha fala anterior, eu tinha falado da Emenda Constitucional 95, que desresponsabilizou o Estado, papapá. Aí ele falou, não, é simples, eu digo, diretor, é simples, ano que vem tem eleição, aí vai a eleição, muda. Aí eu não tinha falado, mas quem que deu autoridade, que eleição que deu autoridade constituinte para mudar, para rasgar a Constituição? Que programa que foi submetido à vontade popular para fazer essa mudança? Ora, é assim então? Chega, muda. Não há mais regra. E mesmo o que foi apresentado para a soberania da vontade popular em 2014 foi exatamente o contrário disso. O que foi sufragiado nas urnas, o que é apresentado inclusive em 2016, que colocou a saúde como a preocupação principal de quase todos os eleitores que apostaram, elegeram aqueles que se apresentavam como alguém que ia assimilar essa preocupação, a necessidade dessa política pública. Aí ele falou, não, ano que vem tem eleição, ou seja, é um desrespeito à democracia, um desrespeito total. Veja que eu nem falei dos 54 milhões de votos que foram jogados no lixo, só estou falando dessas questões que estão operando nesse momento, na conjuntura agora, e
Ontem à noite, todos nós vimos ontem à noite, hoje, se a gente abrir, a gente vai ver o quanto a questão da democracia está sendo esbofeteada. Esbofeteada, esbofeteada. E nós temos desenvolvido, inclusive já fizemos, o Conselho Nacional de Saúde já vai construir aí, queria convocar já para ir para os finalmente todos, estamos construindo, certo, a nossa 4ª marcha nacional em defesa da democracia e da saúde, porque sem saúde não tem democracia, e sem democracia não tem saúde. Só que o que alimenta, não adianta ficar essas palavras soltas no ar, o que alimenta é essa questão concreta. E a nossa agenda concreta, ela se dá em todos os espaços, inclusive no espaço virtual. Então, uma das questões que nós estamos fazendo um bom combate agora nesse momento, elegendo a questão da democracia, a questão da participação, a questão do financiamento, que compõe nossa agenda. A gente quer, em abril do ano que vem, uma quarta-feira, aqui em Brasília, dia 4 de abril de 2018, entregar 13 milhões de assinaturas no STF de amigos e amigas da causa da inconstitucionalidade dessa coisa que congelou os recursos para a saúde por 20 anos. É só acessar o site do Conselho Nacional de Saúde, compartilhar com os amigos, e lá primeiro assinar, né, compartilhar com os amigos, colocar esse debate e de alguma forma ter alguma participação. Mas também chamando a atenção de que há a necessidade para, em todos os espaços possíveis, seja aqui na academia, nessa atividade, seja lá no Congresso Nacional, seja lá na conferência, seja lá na sexta-feira no terreiro de Umbanda, seja lá no domingo na missa, ou seja, a agenda, essa agenda de defesa do direito do povo brasileiro à saúde, da defesa da democracia, de não permitir que se dê passos atrás, porque isso, passos atrás, significará, sem sombra de dúvida, mais sofrimento, mais mortes, mais dor, mais pobreza, mais fome, mais exclusão e, por consequência, mais ódio, mais intolerância, certo? Mais preconceito, que é o cenário que a escuridão nos oferece, que é esse anoitecer acelerado está nos trazendo. Por isso, não importa o tamanho da fogueirinha, mas vamos produzir luz. A gente precisa em todos os espaços, nesse momento, produzir luz. E essa conversa, essa preocupação, esse compartilhar essa agenda tem um potencial combustível bastante grande. É um pouco isso que queria trazer aqui rapidamente, aceleradamente, para dizer que o Conselho Itaí está realizando agora, no final de novembro, a sua 3ª Conferência Nacional esse ano, que vai ser a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, onde a gente tentou colocar esses debates para a sociedade brasileira discutir, sustentado em 3 palavras. Convidamos o povo brasileiro para discutir 3 questões vinculadas à saúde: proteção, território e democracia. Só essas 3 palavras, cada uma delas permite, e é claro, saúde atravessando todas, né? Saúde atravessando todas. Cada uma dessas palavras dá um simpósio. Nós chamamos o povo, vamos conversar sobre isso, para construir uma política, e está dando um resultado fantástico. Mais de 200 mil pessoas já participaram dos processos municipais, nos estaduais, e que vai desembocar agora na etapa nacional, com essas preocupações. É de 28 de novembro a 1º de dezembro, aqui em Brasília, a Conferência Nacional. Aí tem essa atividade ano que vem, aí tem Fórum Social Mundial ano que vem, tem eleições, tem a plataforma que a gente vai apresentar para os candidatos, tem uma série de questões importantes, mas que tem como questão central esses 4, 5 elementos que nós estamos nos dedicando com muito esforço. Aí tem, derivado disso, né, tem o combate aos planos populares, tem o combate à entrada do capital estrangeiro em saúde, tem o combate à reformulação da PNAB,
Tem o combate ao Congresso Nacional virar agência reguladora de saúde, liberar tudo. O combate aos aí tem derivado disso, tem um conjunto bastante grande de pautas específicas que passa pela questão da saúde das mulheres, uma pauta bastante densa e que nós discutimos ao longo desse último ano. Obrigado, Ronald. O objetivo também desse movimento, na verdade, a ideia é iniciar um movimento de articular a universidade, né, via extensão, professores, estudantes, nessa agenda de mobilização, principalmente pensando como é que a gente pode atuar nessa defesa, né, nesse movimento de defesa do SUS, da saúde, mais concretamente, né, porque eu acho que a gente tem reclamado muito nas redes, né, nos apps e nos espaços virtuais, há um certo descontentamento visível sobre as questões que estão aí colocadas, mas a gente tem atuado um pouco no espaço público para fazer essa defesa. E essa marcha, então, em abril, é uma oportunidade da gente demonstrar, inclusive a universidade também, com a sua comunidade universitária, um posicionamento, né, nessa direção. Então, a presença também do Ronald tem a ver com um compromisso nosso do Decanato de Extensão da UNB de inaugurar essa agenda. A gente está abrindo essa discussão, inclusive, com o Fórum Nacional de Extensão, tentando construir uma agenda nacional dentro das universidades para mobilizar a juventude, os estudantes, os cursos de saúde, para a gente contribuir nessa marcha. Nós que estamos em Brasília temos, inclusive, uma responsabilidade maior porque acolhemos a marcha, né, de certa maneira, então vamos ter que, dizer assim, jogar um peso, fazer um esforço de dar uma contribuição maior, né? Por isso a gente vai ter que fazer um pouco mais de atividades e de articulações para que isso aconteça. Mas rapidamente queria abrir também para vocês o que acharam da conversa, o que pensam desse cenário. Quem quiser arriscar uma opinião. Pessoal, ali são agentes comunitários, pelo que eu estou vendo, é isso? Não. Não? Saúde bucal. Saúde bucal, minha área. Mas diga aí, saúde bucal. Não, então, a gente veio mesmo para aprender mesmo, saber, porque às vezes a gente fica até, né, devido a fazer, a gente fica até um pouco fora do que está acontecendo, né? É bom a gente pegar uma pessoa com experiência que sabe lá no foco, para a gente saber realmente ter a realidade do que a gente está vivendo, né? Então, a nossa expectativa, assim, em relação à nossa saúde, que é doente, né, é triste, porque cada vez mais, pelo que eu estou entendendo aí, a gente está, né, se afundando. E é triste isso. Então, a gente precisa aprender mais esse mecanismo do SUS, para que a gente também possa ajudar nesse mecanismo. Né? Não é Vocês só atuam só onde? ser ouvinte, mas a gente tem que participar, porque, enfim, o Brasil somos nós. Se não for assim, a gente não consegue fazer o trabalho de formiguinha, um passando para o outro, né, para poder chegar. Não sei se a gente vai conseguir, mas eu creio em Deus que vamos conseguir, de repente, fazer uma mudança aí nessa questão saúde no nosso país. Vocês trabalham onde? Não, nós estamos formando, tá? Nós somos da Escola Técnica de Planaltina, tá? E assim, tudo isso que tem visto falado sobre o SUS, que faz parte também da nossa área, para nós é muito interessante. Bem, Então, por isso nós tivemos assim, a curiosidade de vir participar. Nós somos da Rede Novo, da São Sebastião. Unidade remota, Centro de Saúde de Planaltina, São Sebastião, fez uma extensão. Eles estão fazendo em várias cidades, né? Muito bom isso. Nosso bolsista ali quer arriscar uma. Teve ontem, né? Ah, sim. Matemática, né? E aí, o que você achou? Eu gostei. Quero ver o que ele vai falar agora depois dos posts, né? Vai ser o próximo. Diga lá. Eu não entendi muito bem a questão dos 3 milhões de votos. 3 De milhões de assinaturas. de assinaturas. Então, a gente está com um abaixo-assinado para entregar no STF, um abaixo-assinado virtual,
físico e virtual. Foi aprovado ano passado, não sei se todos devem estar acompanhando, uma mudança na Constituição que simplesmente impede a possibilidade de o principal problema do Sistema Único de Saúde ser sanado, que é o problema do subfinanciamento. Pelo contrário, essa emenda que colocou na Constituição, ela escalonou a diminuição gradual por 19 anos dos recursos que a União vai colocar na saúde. Esse 241 que virou a emenda 95, que já é o que está em vigor, é uma emenda à Constituição. Só que nós temos o entendimento que essa emenda, ela fere a própria Constituição, porque a Constituição veda você ter diminuição de garantias de direitos. E o financiamento da saúde é a garantia do direito à saúde, certo? Veda. E além do que, os prejuízos que vai trazer, porque ela não congelou só da saúde, ela congelou de todos os investimentos públicos por 19 anos. Então várias organizações entraram no STF com um pedido de ação direta de inconstitucionalidade para o STF declarar inconstitucional, certo? E tem uma figura nos processos jurídicos chamado amicus curiae. Amicus curiae é amigo da corte ou amigos da causa. Nós meio que traficamos e construímos como amigos da causa. Então nós estamos querendo que a gente apresente ao STF em abril do ano que vem, certo? 3 milhões de brasileiros que vão ser amigos da causa da inconstitucionalidade dessa medida que, na verdade, mata o SUS. Mata, liquida. Esqueçam, se ela se materializar, esqueçam a existência de um sistema de saúde como a gente tem contratado. Esqueça, é a liquidação dele. A gente pode ficar discutindo mil outras coisas, mas se não tiver o recurso público para garantir o direito, esse direito não existe, não vai existir. Então, isso é os 13 milhões de assinaturas. É fácil acessar, conselho.saude.gov.br, só clicar lá, tem a petição pública, dá para assinar. E se alguém tiver querer colher assinatura na comunidade, também pode imprimir o formulário e coletar fisicamente também as assinaturas. Engraçado que essa PEC foi levada como norma fundamental, né? E o direito à saúde foi como norma complementar. Pode? Pode não. Pode. E a mesma situação para as universidades, porque, como a falou, ela atinge a educação também. A educação também. Então, o orçamento para a universidade no ano que vem é catastrófico. Assim, não há previsão de que as universidades públicas consigam funcionar durante todo o ano nas suas funções, né, de pesquisa, ensino, extensão. Então, a perspectiva do orçamento para as áreas sociais públicas, né, a partir dessa emenda para o ano que vem, é bastante grave, já está sendo bastante denunciado. Nós já estamos sentindo na pele, assim, a gente organizar um evento como esse da Semana Universitária com 400 atividades foi assim, né, de tirar quase do bolso em alguns momentos, porque as condições estão, né, trabalhar com um arroxo, né, e obviamente isso tem uma lógica muito privatizante por trás, né, que a gente não, então para assegurar o direito a gente tira a responsabilidade do Estado e transfere, né, a responsabilidade do direito para outros setores, para a família, para a sociedade, para as empresas. No caso, não tem mais, porque certo tempo atrás até tinha um certo pudor de defender essa lógica, certo? Só que hoje não tem pudor mais nenhum. O ministro você tem uma ideia, o pessoal a gente aqui de saúde bucal, que estão pretendendo ocupar esse espaço. O espaço de trabalho, inclusive da atenção básica, é um espaço que está sendo liquidado. Está sendo liquidado por falta de financiamento, e o ministro, no mesmo dia, certo? No mesmo dia que publicaram no Diário Oficial uma revisão da Política Nacional da Atenção Básica, o ministro lança o resultado da Agência Nacional de Saúde Suplementar a respeito dos planos populares de saúde. Vai a TV e o rádio falar o seguinte: se alguém achar que não foi isso, está gravado, é só ir lá e pegar a voz do ministro falando o seguinte. Veja bem, as pessoas, se
tiverem o seu plano de saúde, elas vão ajudar a financiar o SUS. Vão ajudar a financiar, porque a nossa meta é ampliar o máximo possível. Ele fala assim, literalmente assim, nossa meta é ampliar ao máximo a cobertura dos planos, porque as pessoas vão participar mais do financiamento. E vai diminuir a pressão, porque as pessoas, vai por recurso, porque as pessoas vão, ou seja, é assumir a desresponsabilização do Estado com a maior naturalidade e colocar nas famílias, nas pessoas, algo que elas já pagam, com o seu trabalho, com os seus impostos, com a produção, com mais de uma vez, inclusive. E aqueles menos favorecidos pagam mais ainda, porque a saúde vai acabar representando, enquanto para as classes médias e altas representa 0,1%, 0,2% da sua renda, para as camadas populares, o que representa mais de 90% do povo brasileiro que recebe menos de 10 salários mínimos, vai representar a saúde 15, 20, 30% de toda a renda familiar. Então, não tem mais nem vergonha de se colocar. E apresenta esse argumento e muitos acham não, que é isso mesmo. É natural, as pessoas... muito tomado num clima de intolerância, de dificuldade de escuta, certo? Porque até que deu uma melhorada, certo? Até que deu uma melhorada mais recentemente. Mas vamos combinar entre nós que há não muito tempo, uns 10 meses atrás, um ano atrás, você falar em defender direito, vai para Cuba, petralha, não era assim? Não é? Vai para Cuba. Você falar em defender o coletivo, defender o interesse. Esta situação gerou que não tem mais constrangimento em dizer, não, o povo é que vai pagar mesmo. Porque essa é uma situação que foi construída, que ganhou força política e social. Ganhou, é real, é material. Ou aqui em Brasília não teve grandes manifestações de gente seguindo um pato? Gigantescas manifestações. E hoje, 26 de outubro de 2017. Então, não é uma questão de vontade ou não. Isso é material, isso é concreto. Isso permite, certo? Isso permite um diretor do departamento estratégico do Ministério, na Câmara dos Deputados, hoje dizer, não está contente, vai ano que vem nas eleições. Ou seja, eu rasgo mesmo, vai reclamar com o bispo. Nós fomos, queria dizer que o Conselho Nacional de Saúde foi falar com a CNBB, nós fomos com a CNBB para construir parceria com a CNBB, fomos conversar com o bispo, fomos conversar com o Pai de Santo, estamos conversando com todo mundo, com o pastor, certo? Mas com o líder comunitário, o líder sindical, porque é isso, nós precisamos nesse momento, conversar. Nós precisamos conversar e entender o que está acontecendo, essa onda que eu estava comentando com um motorista de táxi. Eu sempre tem boas conversas com o motorista de táxi, agora indo para cá. A sensação de hoje, quinta-feira, a sensação de hoje, alguém já foi assaltado à mão armada aqui? Eu já fui assaltado à mão armada. A sensação de hoje, essa sensação de impotência, certo? De pós-assalto, sabe? Gente, essa é a sensação. Ou seja, não posso fazer nada. Não, e esse assalto você vai reclamar para quem? Entendeu? Mas, por isso, justamente por isso, que não tem outro caminho que conversar, por luz. Esse assalto não é um problema só meu, não é um problema meu, entendeu? Tem muito mais gente que a gente precisa conversar, que a gente precisa trocar, que a gente precisa
E volto a dizer, essa questão da saúde traz em si um potencial de nós conseguir falar a mesma língua. De nós falar a mesma língua. De nós nos entendermos do que nós estamos falando. A saúde permite nós entender de que assunto mesmo que nós estamos falando. Que é da dor, que é do sofrimento, que é da falta de acesso. Certo? A gente consegue ter um diálogo e falar. É da salvação. Né? E da salvação. O conceito de saúde e salvação. Bom, gente, fica um pouco o esforço da gente passar a mensagem. Como eu falei, a Universidade de Brasília, a gente vai provocar outros momentos na construção dessa ideia da marcha. A gente está estabelecendo essa parceria com o Conselho Nacional de Saúde e a gente, então, vocês todos deixaram aqui os contatos, assinaram uma ficha de frequência, não? Esse está aí na porta, vocês deixam para a gente os endereços, e-mails, e a Faculdade de Saúde aqui está engajada nesse processo, vários professores, inclusive coincidiu dessa coisa da amostra, foi um pouco erro nosso de cálculo aí dos locais, e a gente tem um grupo grande de professores e estudantes, centros acadêmicos, que vão entrar nessa construção, né, conosco. Então a meta é para a gente também sair da letargia, ou seja, começar, né, nessa lógica de fazer encontros, conversas, mas também começar a trazer mais gente, somar mais gente e fazer desse movimento um movimento cada vez maior que resulte nessa marcha e nas assinaturas e ao mesmo tempo a marcha pressiona o Congresso, o Executivo, as assinaturas, o STF, ou seja, como é que a gente pode ir encantoando os poderes todos aí com o poder popular, né? Quer dizer, com a ideia de uma marcha que represente esse desejo do povo de mudança, de salvação, de mais saúde, né? De garantia de salvação do SUS, né? Como sistema. Voltando à odontologia, que é a minha área, o Brasil Sorridente é o maior programa público de odontologia do mundo, não existe nada semelhante. Todos os outros países, inclusive a Europa, que tem uma renda per capita alta, a odontologia sempre paga, mesmo no serviço público, né? As pessoas, para acessar, têm que pagar uma taxa. O Brasil é o único país que tem um programa público que financia uma equipe, né, de saúde na atenção básica para cuidar das crianças, das gestantes, dos idosos, né, incluiu prótese, inclusive, vários serviços que não existiam, né, como um acesso público há pouco tempo. Então são direitos conquistados que estão, obviamente, ameaçados, porque esses são os seus primeiros a ser cortados, né? Então acho que a gente tem que, eu acho, Rona, inclusive o pessoal da saúde bucal tem reivindicado a conferência de saúde bucal. A última aconteceu, acho que em 2004, porque eu acho que é o primeiro programa, na minha opinião, que eles vão tentar desmontar é o Brasil Sorridente, porque tem um custo, né, tem um financiamento, e como não tem similar né, mundialmente falando, né, as experiências outras são sempre pagas, eles vão usar esses argumentos para dizer que se o povo quiser odontologia, saúde bucal, tem que pagar como mercadoria, né? Então, acho que é também para a gente pensar nessas questões. E a gente conseguiu mudar o sorriso do povo brasileiro da década de 80 para cá com medidas muito simples, como fluoretação de água, pasta de dente e o Brasil Sorridente, né? Então isso é uma conquista também, né? Só basta olhar na boca das crianças nossas hoje, você vai ver a diferença, né, que o sistema público faz na vida das pessoas, né? Então, gente, obrigado pela presença, contamos com vocês nesse movimento.